Oi galera, meu nome é Lilian, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Li no Livro e hoje é o dia da gente falar sobre as leituras do mês de abril. Na verdade, já faz um pouquinho mais de um mês que eu trouxe aí as leituras do mês. Na verdade, acho que foi mais ou menos na metade de março. Então, as leituras que eu vou citar agora são mais ou menos do finalzinho ali, os últimos 10 dias de março. E mais o quase que abril inteiro. Na verdade, estou gravando esse vídeo ainda não terminou abril. Mas como eu vou falar lá no final sobre a leitura que eu estou fazendo, e provavelmente não vai ter mais nenhuma leitura finalizada até o fim do mês, eu decidi trazer logo então aqui como andam todas as minhas leituras. Mas antes de a gente ir para elas, então, queria pedir para você se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, também curtir, compartilhar, ativar o sininho para sempre receber as notificações quando tiver vídeo novo aqui no Li no Livro. Ah, e também é importante, caso você se interesse por algum desses livros que eu vou citar aqui, compra com o meu link aqui na descrição, por favor, que você não vai pagar nada mais por isso e ainda vai ajudar o canal. Mas na verdade, antes da gente ir de fato para as leituras desse período que eu citei, eu vou fazer aqui uma correção que eu acabei esquecendo na leitura lá da metade de março, em que eu falei tudo que eu tinha lido desde o começo do ano até aquele momento. Eu acabei esquecendo um livro que não estava na minha lista, mas que eu li sim, apesar de super rápido, que foi o 15 da Raquel de Queiroz, que foi um livro que eu adquiri agora no final do ano passado, né, durante a Black Friday, com esse meu intuito de querer ler mais coisas da literatura brasileira, em especial das escritoras da literatura brasileira. Eu decidi então pegar esse livro da Raquel de Queiroz, que é um livro super curtinho, tem umas 200 páginas, mas que é muito impactante. Vai contar aqui sobre a história de uma família ali que vai... Na verdade, não é só essa família, né? São várias famílias ali, mas uma em específico, que vai precisar sair da terra natal deles e tentar ir achar um lugar melhor, né, devido a uma grande seca que estava acontecendo. Eu não lembro exatamente, talvez eu fale bobagem, mas eu acho que é na década de 30 ou algo do gênero. E essa família precisa então sair dali, porque senão eles vão acabar morrendo de fome, morrendo de sede, né. E é muito impactante, foi uma leitura assim, bem fora da minha zona de conforto, porque a escrita não chega a ser difícil, mas ela também não é super fluida, super fácil, e todo o que está sendo retratado aqui é extremamente pesado. Eu acho que é muito difícil você ter esse contato com algo que principalmente você sabe que ocorreu de verdade, e acho que fica ainda mais difícil quando você pensa nas crianças passando por isso. Mas é uma leitura, assim, super rapidinha, super você termina. Ó, a diagramação, ela é bem grandona, então, enfim, eu acho que eu não li outros ainda da Raquel de Queiroz, com certeza vão vir outras leituras dela aqui por aqui, mas eu acredito que seja uma boa porta de entrada. Inclusive foi o primeiro livro que ela publicou quando ela ainda tinha, acho que 18 anos, é bem interessante assim, ela acabou chocando todo mundo, porque muita gente não acreditava que era uma mulher escrevendo primeiro, e por ser uma menina tão nova, né, e já mostrando ali todo o seu talento para todo o Brasil. É muito interessante, então fica aí minha indicação, porque apesar de sofrido, é uma leitura muito bacana. Agora sim, indo para as leituras oficiais desse período, eu acabei finalizando então lá no final de março, ou na metade de março, eu não lembro exatamente, que foi esse calhamação aqui do King, né, e Tia Coisa, que ainda não tem resenha aqui no canal, mas tá vindo por aí, então fiquem aguardando, vai vir provavelmente uma resenha aí gigante, né, porque eu não vou conseguir parar de tagarelar sobre esse livro, que é maravilhoso, é tudo aquilo que todo mundo fala, faz muito sentido ele ser o preferido do King de muita gente, porque realmente aqui é aquela escrita gostosa, é aquela construção de personagens legais, e um a mais ainda, eu acho que difere ele de outras obras, e por isso eu acho que ele é o queridinho da galera, é porque são vários personagens, então você tem muita gente para se apaixonar, é muito interessante, toda aquela nostalgia que é construída de quando você era criança, tinha os amigos, aquela amizade pura da infância, que é tão diferente, né, das amizades que a gente acaba tendo ou conservando ao longo da vida. E, ai, é tudo maravilhoso, as adaptações foram muito legais. Mas eu vou deixar então para conversar bem mais com vocês na resenha, bem mais provavelmente. E, enfim, foi demais. Foi uma leitura espetacular que eu super sugiro para todo mundo ler, porque mesmo que ele tenha aí suas 1.100 páginas, é uma leitura que voa, é muito gostoso de acompanhar, é muito fluido também a troca de tempo, né, que ele acaba fazendo no passado e no futuro para narrar essa história e, enfim, só elogios. Mas não deixem de conferir depois a resenha completa, sem spoilers. Esse livro também acabou aparecendo lá no último update de leitura, que foi As Sete Mortes de Evelyn Hardcastle, do... como é que é o nome dele? Stuart Turton,
que foi uma leitura que eu adorei fazer. Na verdade, esse tipo de livro, ele me gera uma sensação mista, assim, ao mesmo tempo que eu adoro e eu devoro, porque chega numa parte da história que você já tá tão envolvido, você já tá tão curioso que você só quer terminar rápido, mas ao mesmo tempo, essa troca de tempos ali acaba às vezes empacando um pouco minha leitura e eu fico muito angustiada também, porque basicamente aqui, né, a gente vai ter uma história de uma mulher que ela é assassinada durante uma festa e basicamente essa noite, esse dia vai ficar sendo revivido algumas vezes. Eu não vou entrar muito em detalhes porque eu acho que depois que você lê, você sabe tanto da história, acaba que talvez eu deixe soltar coisas que sejam reveladas depois, então eu vou só me ater a isso. Mas é basicamente aquele tipo de thriller em loop, né? Que você revive várias vezes o mesmo dia, os mesmos acontecimentos. E é muito, muito, muito bem escrito, muito bem feito. A forma como o autor vai amarrando as coisas e vai revelando e dá aquela explodida na cabeça muito forte mesmo, que você, sabe, não, você pensa assim, meu Deus, de onde veio essa ideia? Assim, no começo parece que esse livro, ele é não uma cópia, mas ele se baseia muito em outras coisas que você já viu e já assistiu. E tudo bem, não é nenhum, assim, não é menos mérito pro livro. Mas depois ele vai entrando em caminhos, assim, que realmente é muito bacana mesmo, assim. Eu não posso nem fazer muitas referências, porque senão eu acho que pode estragar a experiência de quem for ler. Mas eu indico demais, é um livro que voa, assim, apesar de ter aí 450 páginas, foi muito bacana. Eu queria ler fazia muito tempo e acabou que eu falei, quer saber, eu vou pegar porque tava afim, assim, de um thriller que vai mais rápido. Então, fica muito bom. Se você gosta desse tipo de história, se você gosta de thriller em geral, assim, solução de mistério, investigação, vale muito a pena. Na sequência, eu li um livro que estava totalmente fora do meu radar e eu, sinceramente, até agora não entendi por que eu peguei pra ler, que foi o Em Águas Profundas, da Patricia Highsmith. Se vocês acompanham o canal, vocês sabem que no final do ano passado eu acabei lendo o Talentoso Ripley, que era o livro dela que eu achava que eu ia gostar muito e eu acabei não gostando. E esse daqui é o livro que boa parte da galera se decepciona e não gosta tanto assim. E eu acabei gostando, então inverti aí a ideia geral do povo em relação a esses dois livros. Eu achei essa história aqui, ela é muito rica no aspecto, assim, de descrever a vida conjugal de duas pessoas que são bem diferentes do padrão, pelo menos que a gente acha que deveria ser o padrão, sei lá, da sociedade. Ainda mais pensando num livro que foi escrito aí, né, na década de 50, 60, se eu não me engano, não vou lembrar certinho a data. Mas é muito interessante porque aqui a gente tem dois protagonistas, 57. A gente tem dois protagonistas aqui que eles fogem muito dos protagonistas normais de histórias. E é muito interessante, eles têm um casamento, basicamente tudo gira em torno desse casal, em que o casamento deles é de certa forma aberto, mas aberto só do lado da esposa, digamos assim, sabe? É muito interessante porque você demora muito pra entender o que é a essência desse casal. E eu gostei muito, sabe? Porque a gente tem aqui uma mulher muito diferente, né? Que não segue aquele padrãozinho festas e queridinha e super materna, digamos assim, em relação naquela vida, né? Numa cidade pequena. E o marido, em contrapartida, ele é aquele cara mais nerdão, mais gosta de coisa, ele tem uma editora pequena, mas uma editora bem de livros, assim, bem lá do B. E ele é super chato, super... Nossa, a pessoa mais entediante possível. Mas é muito legal ver essa combinação, como as coisas se arrumam nesse casamento. Eles têm uma filha, então tudo isso, né, acho que é basicamente a cola disso tudo. Mas eu não sei, é só lendo essa história. Eu gosto muito de protagonistas, principalmente mulheres, super diferentes, que estão ali pra te despertar realmente uma raiva, um ranço às vezes você fica do lado dela, às vezes não. Então eu gostei demais, é bem assim, bem digamos, não chega a ser um thriller psicológico, mas é você mergulhar dentro desses personagens, assim, e sei lá, conhecer ele de alguma forma. Claro que acontece alguma coisa ali no meio que vai dar uma movimentada na história com esse caráter mais thriller, então eu acho que essa é legal, mas eu entendo porque muitas pessoas
acabaram se decepcionando porque ele realmente não é uma coisa assim super frenética, muitas coisas acontecem. Eu gosto bastante desse tipo de história, então acho que foi isso que eu gostei. Eu já tinha quase desistido de ler Patrícia Highsmith por causa do poder do talentoso Ripley, e agora que eu gostei de Águas Profundas, eu já tô com vontade de ler outros livros dela. Provavelmente não da série do Ripley, porque não rolou. Mas gostei muito desse livro, então provavelmente se aparecer mais coisas aí, eu nem sei se tem muitos mais livros dela publicados, mas vou dar uma olhada. Em seguida foi a vez do próximo Sherlock Holmes, né, que é O Signo dos Quatro, do Arthur Conan Doyle, que é o segundo romance do Sherlock Holmes. Aqui, eu não sei muito o que falar sobre os livros do Sherlock Holmes, porque eu li esse livro basicamente em 2 dias, porque eu acabei começando num dia muito tarde, porque senão facilmente você consegue ler num dia só. Ele tem 180 páginas de letra bem grandinha, né? Além de ser pequeno, uma edição de bolsa, ainda tem ilustrações. Então, nossa, nem sei se essa ilustração aqui é algum spoiler, se for, me desculpe. Mas, enfim, basicamente uma história onde vai acontecer o crime, o Sherlock vai ter que investigar, o negócio vai ser doido, eles vão para um lado, eles vão para o outro. Eu, sinceramente, esse tipo de história, e a mesma coisa às vezes acontece com a Agatha Christie, eu leio, eu gosto muito, eu acho muito bacana, eu acho muito interessante, a solução é legal, e a coisa vai para um lado, a coisa vai para o outro, e basicamente eu esqueço a história imediatamente depois que eu acabei de ler, porque eu leio muito rápido, todo mundo lê muito rápido nessas histórias, eu sou uma pessoa que não grava, assim, se não tiver coisas muito específicas. O que é muito bom, no meu ponto de vista, porque outras vezes que eu quiser reler Sherlock Holmes eu vou poder ler e nem vou ser tão spoilerzada assim, né? Mas eu achei muito interessante, achei bem legal a resolução. Eu acho que o Estudo em Vermelho ele tem todo aquele charme de apresentar o personagem, mas o Signo dos Quatro você já tá consolidado, você já conhece eles e você vai acompanhando passo a passo como que as coisas vão acontecendo. E eu achei bem legal, achei bem surpreendente. E tô muito animada pra ler o próximo, porque a gente tá lendo em ordem cronológica. São acho que 9 livros nessas edições aqui da Zahar. 9 ou 10, acho que são 9. E o próximo são As Aventuras do Sherlock Holmes, que é um livro de contos, então... E eu gosto bastante. O livro de contos que eu li da Agatha Christie foi muito legal. Então eu estou muito hypada pra ler o próximo. Mas enfim, é uma leitura super gostosinha, super rápida e vale muito a pena. Na sequência eu li um livro que foi muito, muito, muito chuchuzinho, que foi O Exorcismo da Minha Melhor Amiga, do Grady Hendrix. Eu acho que é um cara. É um cara. Calma. Eu sempre achei que fosse uma mulher, Grady, mas na verdade é um cara, e o que é super. É bem surpreendente quando você lê essa história. É muito bacana. Eu não sei. Quando eu gosto muito de um livro, eu perco um pouco o filtro de explicar por que eu gosto dele. Mas nessa história, basicamente, a gente vai ter 2 amigas que elas são amigas desde pequenas e elas já estão agora no ensino médio. E basicamente o título diz por si só, né? O Exorcismo da Minha Melhor Amiga. Uma delas vai começar, depois de um acontecimento pontual, vai começar a se comportar de uma forma muito diferente. E essas amigas que basicamente conhecem tudo uma da outra, começam a sofrer com isso, né? Porque é difícil de entender o que tá acontecendo. E a gente sofre junto com elas. Mas é muito interessante, é super aquela aura anos 80, gostosa, cheia de música, cheia de referências. E a amizade dessas 2 meninas é muito legal. Eu já tinha, claro, já li várias coisas, não li, mas também só li, né? Mas assisti também sobre exorcismo, sobre possessão. E é muito interessante como essa história ela aborda um outro aspecto, né? A amizade entre as duas é muito bonita. E é muito surpreendente, eu disse lá no começo, por ser um cara, porque ele capta muito bem essa essência da amizade feminina ali, né? Da parceria das mulheres. Nesse aspecto, né, de melhor amigo quando você tá crescendo. É muito legal, é muito gostoso. É surpreendente, deixa angustiada. Eu acho que é o tipo de livro que basicamente balanceia tudo, sabe? Uma amizade legal, então acaba se tornando ali, de certa forma, um drama, né? Por causa da problemática que vai surgir. Mas também tem momentos de diversão, tem momentos que você ri, tem momentos que você torce pelas duas e... Ai, é muito legal. Eu terminei muito esse livro com o coração quentinho. Também devorei, acho que foi 3 dias de leitura. Vale muito a pena. Eu acho que esse livro ele é bem famoso, mas tem que ficar mais famoso ainda. E vai sair uma adaptação dele, então vamos ver aí como vai vir. Já tem alguns atores escalados. Eu acho que na verdade já foi filmada, mas não saiu trailer nem nada ainda. Mas
Nossa, eu tô super animada e espero que venha mais coisas desse autor aqui, porque ele escreve um monte de coisa de terror, assim, que pelo menos o título e a sinopse são super interessantes. Então, por favor, Dona Intrínseca, traz mais desses livros pra nós. Na sequência foi, então, a vez do King de abril da vez, que foi Os Olhos do Dragão, né? Que ainda também não tem resenha no canal, mas já está vindo por aí, não fiquem nervosos, vai dar certo. Eu acabei que eu tinha, né, a mania ou a proposta de lançar as resenhas dos livros do King como no último dia do mês, né, ou muito perto do final do mês. E acabou aí que desde março, né, do It, estamos aí devendo, mas tá vindo, vai sair, mesmo que um pouco atrasado vai sair, então não se desespere, vai dar certo. E essa foi uma leitura que eu não dava nada por ela. Eu sempre escutei que era uma leitura muito legal do King, né? Uma pegada mais fantasia. E realmente é, né? Ali um reino, o pai, os filhos, e um cara meio sinistro, essas coisas assim, né? Conspiração pra tomada do reino. É sempre legal de ler. Mas eu achei assim, nossa, muito nada a ver, sabe? Mas você vai lendo a história, você fica tão dentro dela, você é tão se mergulha tanto e você quer saber o que vai acontecer, você torce pelos personagens, que é muito legal. É King, assim, numa pegada bem diferente do que a gente costuma ver ele, mas que com a mesma qualidade. Eu acho que esse livro, eu só não dei mais estrelas pra ele, digamos assim, né? Eu acho que eu acabei dando, até não falei dos outros livros, né? Mas eu acabei dando acho que 4,5 estrelas pra ele ou algo assim. Eu só não dei 5 porque realmente a história dele não é nada muito grandioso, assim. Não tem muitas reviravoltas, digamos assim, sabe? Mas ele é gostoso de ler do começo ao fim, assim. Eu fiquei muito entretida com ele. Então é um livro que eu acho que seria uma porta de entrada legal pro King também, pra quem curte mais essa pegada fantasia, mais pegada Idade Média, digamos assim, né? Mas enfim, vai sair a resenha dele, então lá eu vou falar um pouco mais sobre o que eu achei. A partir daqui aconteceu uma coisa no meu mês que eu decidi fazer, que foi listar os livros da minha estante que eu mais tinha vontade de ler, por exemplo, livros que de cara, assim, eu pegaria agora pra ler, eu tô na pira. E listei alguns dele, porque tem muitos, né, infelizmente, ou felizmente, e decidi colocar tudo no Scooby, mais ou menos como se fosse a minha meta do ano. E lá no Scooby também tem a opção de você fazer um sorteio da sua TBR, como se fosse a simulação daquela TBR jar que o pessoal faz, né, coloca o nome dos livros, ali mexe o papelzinho e tira um. E o Scooby faz isso pra você. E decidi fazer porque eu sou uma pessoa aleatória, né, de vez em quando, e decidi pegar e ele sortear então o Dois Irmãos do Milton Ratum, que era uma leitura que tava se arrastando aí, ó, já faz uns 2 anos aqui nesse canal, desde que eu comprei ele, digamos assim, né? E que tava na lista de vou ler esse ano, e faz uns 2 anos que eu não pegava pra ler, então eu decidi pegar, né, já que a TBR tinha sorteado. Ele é um livro curtinho de 200 páginas nessa versão aqui como é que é? Chama? Companhia de Bolso. E eu gosto muito dessa edição, eu acho ela super fofinha, super bonitinha, quando o livro não é muito grande, né? Quando o livro ele é muito grande, ela é meio dura, então não deve ser muito confortável de ler. Mas pequenininho assim, até que ó, abre bastante, então achei bem legal. É uma letrinha meio miserável de ler, mas eu gosto também. Acho que é legal dar uma variada de vez em quando, né? E foi uma história que eu gostei muito. Eu esperava gostar, eu acho, porque eu sempre ouvi falar que era muito boa a escrita do Milton Ratum, mas não é uma história que exatamente chama atenção, sabe? Aqui a gente vai ter dois irmãos gêmeos que, por zero motivos, desde pequenos, eles se implicam um com o outro, eles não gostam um do outro e a vida vai ser moldada, a vida da família toda vai ser moldada por causa da relação desses meninos. Claro que tem uma questão ali que a mãe protege muito um deles, né? E o outro ali fica meio mais largado, mas daí eles vão seguir caminhos muito diferentes. E tudo que acontece com essa família gira em torno basicamente da figura da mãe deles, mas pra ela, os filhos ali, né, os gêmeos, em especial um deles, é a razão dela viver. Então, a gente vai ver, então, esse drama familiar aí pesado. Mas o mais legal disso tudo é que a gente vai ver aqui num cenário totalmente diferente, né? O Milton Ratum, ele é do Amazonas, então se passa ali no Amazonas, numa cidade específica que eu esqueci o nome. E ele também descendente, eu não sei, mas enfim, eu acho que a família aqui da história é descendente de libaneses, então eles vieram, né, do Líbano, e é muito legal, é tipo uma visão, uma cultura, um contexto muito diferente da minha, então eu achei muito legal ter acesso a isso, e você, mesmo que não seja tanto foco, você tem aquela visão ali, né, das pessoas que são imigrantes, que vieram pro Brasil tentando uma vida melhor, toda a cultura que elas carregam, todo o estereótipo, então eu gostei demais dessa história, achei muito interessante. Não é aquela história que vocês podem esperar grandes acontecimentos, é realmente você acompanhando a vida dessa família ao longo dos anos,
mas que é muito interessante. Nossa, eu comprei muita ideia. Eu lembro que eu li, tipo, 50% do livro num dia só, sim, mas numa pegada só. E acabei terminando, não nos dias seguintes, porque por causa de outros compromissos, mas enfim, se pudesse eu teria sentado e lido num dia só, porque você fica muito preso naquela história, é incrível. E já quero ler outras coisas do meu Torratum. Vamos ver. E pra finalizar esse vídeo, então, vou falar do livro que eu estou lendo. E, na verdade, esse aqui eu já li, eu tô na segunda metade dele, que é E o Vento Levou. Mais um livro que foi, então, sorteado pela TBR lá do Scooby. E que eu fiquei assim, será que vou? Será que não vou? Porque é um livro, né, de 1130 páginas. Mas que eu pensei, se eu não for agora, provavelmente por livre e espontânea vontade, dificilmente eu vou pegar ele. Então acho que eu tenho que aproveitar esse momento e meter a cara e bora lá. E foi a melhor coisa que eu fiz. Eu comecei acho que faz uma semana e eu li já essa primeira parte, que é o volume 1, né, que tem 560 páginas. E eu estou agora no volume 2, já estou na página 100 e poucos, então já passei da metade do livro, estou mais ou menos 60% e tá incrível, incrível, incrível essa jornada. É uma jornada muito difícil pra mim, eu acho, pra mim não, acho que pra qualquer pessoa que pegue esse livro, porque você tem que passar por cima, não é passar por cima, mas você tem que dar uma deixada de lado, digamos assim, em tudo que te incomoda, porque a gente vai ter uma visão aqui sobre a Guerra Civil dos Estados Unidos do ponto de vista de uma família sulista, né, uma família escravocrata. Então é bem difícil você lidar com o racismo, você deixar de lado essa parte, porque incomoda, assim, em cada passagem que tem um personagem negro na cena, você fica incomodado, porque as coisas que são faladas é, tipo, repugnante. Mas enfim, eu tento tirar um pouco de lado essa parte, porque eu tenho que entender que também o contexto da autora, o contexto da personagem, entender que as pessoas eram assim e não tem como mudar isso já aconteceu, pra você aproveitar outros aspectos da história. Então, acompanhar toda a dificuldade do povo durante a guerra, né, como, independente do que aconteça, independente dos lados, todo mundo sofre, não tem como. E isso que a gente tá falando de uma família rica, né? Então, a família rica sofre, imagina a pessoa pobre. Mas enfim, a gente tem uma protagonista aqui que é uma das mais famosas, eu acho, da literatura, né? A Scarlett O'Hara, que é uma protagonista muito, muito, muito bem feita, muito. Porque ela consegue do extremo irritante de mimada, de sem noção, até, assim, ser uma mulher forte que sai do nada, assim. É muito legal. Ela é muito longe do estereótipo da época. Ela é uma mulher muito à frente do seu tempo. Por ela ser super egoísta e ser super mimada, e só pensar nela, ela já é muito, digamos, progressista por isso, porque naquela época a mulher não pensava nela mesma, né? Ela tinha que pensar na família, no bem dos outros e tiriri tcharará. Então só ela ser essa pessoa, assim, que não tá nem aí pro que tá acontecendo, sabe? Não se importa, não tá nem aí, só pensa nela mesmo. Isso já é muito diferente, né? Você pensar em você mesmo não era uma coisa permitida na época pra uma mulher, né? E, enfim, é muito interessante porque esse livro é o tempo todo, você fala assim, puta, que da hora, daí você lembra todo o background do personagem, o quanto ela é cretina, não só ela, né, eu uso ela porque ela é a protagonista, que a gente acompanha, mas todos os personagens em volta, né, você curte muito a fala, a pessoa fala, faz uma coisa legal, você fala, puta, que massa, daí, em seguida vem uma frase assim que, nossa, arrebenta você no meio, assim, que você pensa, meu Deus, que pessoa insuportável. Mas enfim, tá sendo uma montanha-russa de emoções. Eu sempre quis ler esse livro. Eu não conhecia quase nada da história, apesar de eu ter assistido metade do filme, da adaptação, e eu lembrava zero. Então tá sendo uma experiência bem legal. O livro já caminhou pra muitas partes que eu achava que não ia. E tá sendo, assim, uma aventura incrível. Enfim, acho que eu consigo terminar ele. Não tenho certeza se eu termino ele até o final de abril, né, que no caso seria até onde deveria ser esse vídeo, mas como essa semana vai ser muito corrida, provavelmente eu não vou conseguir terminar, então eu já vou deixar aqui, mas na próxima update de leituras eu falo um pouquinho mais do que eu achei como um todo da experiência de O Vento Levou, e vou trazer também uma resenha específica pra falar dele e descarregar meu coração de todas essas emoções. Então é isso aí. Então, galera, por hora é isso. Obrigada por assistir o vídeo até aqui. Espero que vocês tenham gostado das minhas leituras. Deixa aqui embaixo se você já leu algum deles, se você quer ler. Não se esquece, se quiser comprar, compra com o meu link. E a gente se vê, então, por aí.